Todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja, com Paulinho 5J, aqui na Rádio ABC. Seja bem-vindo à Casa Sertaneja. Casa Sertaneja. ZYK 651 Rádio ABC 1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. Está começando Tudo ou Night. Apresentação Vivi Lago e Marcele Barcauskas. Uma boa noite. Delicinha de Tudo ou Night aqui na Rádio ABC. Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Seja no estúdio, seja aqui na minha casa. Esse momento dessa conexão onde existe essa troca com vocês é sempre uma delícia. Eu espero ansiosa todas as quintas-feiras por esse momento. Espero que todo mundo que está aí ouvindo a gente interaja muito hoje com a gente sobre os assuntos. Mandem as perguntas de vocês. Podem dar as opiniões de vocês. Não tem certo, não tem errado. A gente quer ouvir vocês. Esse programa é essa mistura mesmo de vocês fazerem parte disso, tá? Não é a gente falando e vocês ouvindo, não. A gente quer trocar com vocês. Então vamos interagir bastante. Vocês conseguem mandar as perguntas, as dúvidas todas lá na Rádio ABC no Facebook, tá? Que a gente tem uma live. Para quem tá só ouvindo a gente, quiser ver nossas carinhas e participar, conecta lá no Facebook que existe uma live rolando, onde a gente aparece. Vocês conseguem mandar todas as mensagens aqui. Deixa eu dar uma boa noite para nossa outra apresentadora que tá lá do outro lado da casinha dela. Boa noite, Vivi! Boa noite, Marcele. É um prazer aqui apresentar ao seu lado mais esse programa aqui e com convidados especiais, né? E, gente, vamos lá. Vamos interagir aqui também, né? Eu tô aqui olhando aqui as nossas redes sociais e vamos interagindo, a gente vai conversando aqui. Vamos lá, galera. Isso mesmo. Então mandem as perguntas todas que quem vai ficar lá, ó, lendo as perguntas de vocês e mandando pra gente é a Vivi. Viviane Lago, que tá lá na casa dela, vai estar lendo tudo. Então não marca problema. Participa. Bom, sempre, toda quinta-feira aqui a gente tem convidados sempre muito especiais, convidados que sempre agregam muito aqui no nosso programa, que trazem muita informação, que conversam, bate-papo e é sempre muito legal. E hoje não é diferente. Temos dois convidados muito especiais aqui. Tenho lá na casinha dele, acho que tá na casa dele, o André Assi Barreto, que é professor e mestre em filosofia, editor, tradutor e palestrante. Seja muito bem-vindo, André. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou fã de rádio, eu amo rádio. Então, sempre que me convidam para participar, eu estou super bem. Eu adoro fazer isso. Ah, muito bem-vindo. Vai participar do programa todo, então, com a gente. Hoje é seu momento, então, aproveite. Do outro lado, tenho a Fernanda Sanches, que é educadora e uma das coordenadoras aí, representante do Colégio Xingu, que inclusive é o colégio onde meu filho Nicolas estuda. Fê, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Eu não estou ouvindo a Fernanda. Você está ouvindo, Vivi? Não ouvi ela. Também não. Ô, Fê, eu acho que o seu microfone está desligado. Tenta aí de novo. Boa noite, gente. Agora sim. Estão me ouvindo agora? Agora foi. Tá bom. Eu acho que eu entrei junto com a vinheta, gente. Isso é falta. Vocês são experientes, eu sou novata aqui. Fica tranquila. Muito bom. Obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos. Bom, como de praxe, todo programa aqui a gente pede para que os nossos convidados tragam um objeto, né? Ah, calma, que eu nem pus a vinheta do quadro, olha que ansiosa. O quadro é pessoal para quem é novo, para quem é ouvinte novo aqui não sabe. A gente sempre começa com esse quadro, que é um quadro onde cada convidado apresenta um objeto que tem alguma importância, algum significado aí e conta um pouquinho para a gente. Então vamos lá com o quadro É Pessoal. Não temos vinheta? Falhamos? Sem vinheta? Então vamos. Quem começa? É pessoal.
com você. O que você vai apresentar, mostrar pra gente? Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês hoje um livro de receita. Então, é uma proposta bacana, é um livro de receita que a gente está montando em família. Então, a ideia é que a minha avó escreva com a letra dela as receitas preferidas da minha mãe, minha sogra, e que fique uma relíquia de família para nós, né? Amei! Um tesouro, assim, as receitas que a gente gosta com a letrinha que vai ficar ali registrada para passar de geração em geração. Tem muita página para completar ainda, mas acho que vai ser bem bacana no futuro passar para os meus netos isso. Ai, a Bacana. ideia Ô, Fernanda, mas você gosta de cozinhar? Porque assim, né, pra fazer um livro de receita tem que gostar. Eu não daria certo. Você gosta? Você tem esse prazer? Você fica bem na cozinha? É uma coisa assim, eu não gosto de cozinhar no dia a dia, sabe? Aquele arroz e feijão com pressa, para fazer almoço com horário. É a obrigação, né, de cozinhar. Isso, mas cozinhar, assim, por lazer, por diversão, eu gosto muito. E a gente tem aprendido, né? Acho que é um momento que a gente está em casa, então aquela facilidade que tinha antes de se organizar e pedir uma pizza. Então hoje a gente faz pizza aqui em casa, de massa caseira, de massa fermentada. A gente faz muito mais do que compra, faz pão, faz bolo. É um outro momento de vida, né, que a pandemia trouxe. Sim, acabou trazendo novas ideias e novas iniciativas, né? Esse livro de receita foi uma invenção, uma criação agora, durante a pandemia, ou já tinha antes essa ideia? Então, ele é um projeto, a gente ganhou de presente o livro, e aí pensamos em fazer dessa maneira. A gente ganhou já faz mais de um ano, ele de presente, né? E aí estamos completando mais agora, que a gente está cozinhando mais em família, em casa. Ah, muito legal, adorei. Muito bom. O dia que eu tiver tempo para, né, cozinhar, vou querer fazer um livro desse também. Você cozinha, Vivi? Então, Marcele, não, eu cozinho, eu gosto de cozinhar. Assim como a Fernanda, eu não gosto da obrigação de cozinhar, né? A gente tá cansada, tá trabalhando e tal, e aí, né, e ainda cozinhar depois, então fica um pouquinho cansativo. Mas, assim, final de semana, né, para receber, né, não agora, né, na pandemia, mas antes, né, e depois também, se Deus quiser, para a gente receber, né, nossos convidados, tudo. Eu gosto, modéstia à parte, acho que eu cozinho bem. Ah, muito bem. Pode me convidar, então, que eu já quero. Tá convidada, Marcele? Me convidando aí. Convidada. André, e você cozinha? Ah, não, só o que é estritamente necessário, não me aventuro, não. Até gosto, assisto esses programas que estão na moda de culinária, acho bem interessante, até pesco uma dica ou outra, mas assim, é só por questão de sobrevivência, quando precisa cozinhar para sobreviver. Eu tô no seu time, então, eu jogo no seu time, que eu vou no limite. Quando não dá mais para pedir delivery, aí eu me meto. Bom, mas quero saber o que você, André, trouxe para apresentar. Qual que é o seu objeto pessoal? Olha, eu meio que na surpresa aqui, mas eu sou um cara de livros. E eu trabalho com edição de livros também, né? Como vocês mencionaram. E aqui eu já estou com um livro do nosso... Vou aproveitar o espaço e o tempo para divulgar um livro do nosso tema aqui de hoje, né? Um dos temas da pauta. Então tem um livro aqui de um autor português, né? Então eu sou um cara de livros, né? Quem está vendo aí o pano de fundo, aqui a minha biblioteca pessoal está aqui de fundo. Então o meu objeto que eu me dediquei aqui nessas últimas horas, até para participar aqui com vocês, o livro do matemático Nuno Crato, o Eduquês em Discurso Direto. É uma discussão aí bem acessível e bem interessante sobre educação. É meu tema, né? Livros, edição de livros, dar aula e tal. É o que está aqui na mão e vem bem a calhar. Os objetos se concentram em um objeto. O objeto é livro mesmo. Muito legal, muito bom. Livro, ele não existe, né? Escola melhor do que um bom livro, né? Livro deveria todo mundo ter esse costume, todo mundo ter um pouquinho de tempo para poder sempre ter uma boa leitura, que só agrega, né? A leitura só agrega.
Sem Bom, dúvida. a gente está assim, com 2 convidados bacanérrimos para poder discutir sobre o tema que a gente trouxe para hoje, que é um tema que está sendo muito discutido, né, durante a pandemia, durante tudo que a gente está passando. Então, vou chamar a vinhetinha Momento da Notícia. Momento da notícia. Vamos falar um pouquinho sobre educação nesse país, né? Tudo que a gente está passando. Tem uma notícia aqui. O Brasil ocupa o 5º lugar. Quinto, não sei nem falar, 53 lugar, não sei nem falar isso. Cadê, professora Fernanda? Como é que fala? 53º. Como que é? 53º. Socorro! 53º, não sei nem falar. Lugar em educação. É que, Mar, que às vezes, por exemplo, a gente está aqui acompanhando o Facebook, prestando atenção nos convidados, aí na hora, assim, sabe, foge a palavra. Me cortou, eu não te ouvi. O que você falou? Cortou, eu não ouvi. Às vezes foge a palavra, né? Mas a gente tá aqui tão atenção em tantas coisas. Estamos no automático. Vamos lá, então. Seguindo entre 65 países avaliados, mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola, segundo o IBGE. O analfabetismo funcional dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler. 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita. Todos pela educação. A fonte é o brasilescola.uol.com.br. Aí eu quero saber da Fernanda, do André, que são especialistas aí do assunto. Qual o diagnóstico do problema, né? E quais as possíveis soluções para isso tudo? Quem quer começar comentando? Fê, você quer começar? Pode ser, vamos lá, ladies first. Então, na verdade, acho que o que a gente tem no Brasil, o que a gente vive nós temos bons profissionais, nós temos pesquisadores, nós temos pessoas que são referências, né? Inclusive, quando a gente fala, um dos autores mais citados, né, em pesquisas internacionais, até brasileiro. Então, a gente tem uma galera que sabe, né? A gente tem um pessoal que sabe sabe fazer educação no Brasil. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem é a desigualdade. Então, a gente vive uma situação no Brasil, né, que é preciso a gente olhar e enxergar que o ABC não é Brasil, né? Porque aqui no ABC a gente tem, por exemplo, agora com as aulas remotas, né, a realidade que a gente vive enquanto Colégio Xingu, por exemplo, é que a gente já tinha uma cultura digital. Então, a gente já tinha um aplicativo que era o nosso meio de comunicação, a gente já tinha implantado uma plataforma, né, que tinha o Google Meet, que tinha o Google Forms, que tinham condições de viabilizar. Então, quando a gente precisou sair numa sexta-feira da escola e não voltar mais na segunda, a gente conseguiu fazer isso muito rapidamente e implementar as aulas online, né, o ensino à distância, né, síncrono e assíncrono. Mas a realidade do ABC não é Brasil. Então, a gente vive condições muito desiguais, onde o ensino até nas faculdades, a formação dentro das faculdades, não existe no Brasil hoje também algo que coloca isso um currículo para as universidades. Isso também é uma falha muito grande. E a gente tem faculdades que são extremamente técnicas e faculdades que são mais teóricas, né, que dão um apanhado melhor para esses professores, uma formação melhor para esses professores. Então, é um problema muito amplo, né? Eu passei por uma situação, por exemplo, os meus filhos estudaram em colégios particulares, como eu trabalho há 20 anos já com ensino, então os meus filhos, eles estudaram nas escolas em que eu trabalhei e foram muito abençoados por terem essa oportunidade de estudar em escolas que realmente, se eu fosse pagar,
talvez eu não tivesse o mesmo acesso, ou talvez nós não tivéssemos as mesmas condições, né? E quando a gente precisou tirar as crianças daqui e a gente passou um período no exterior e eles foram estudar lá, eles conseguiram acompanhar. Teve essa quebra grande. É claro que tem uma diferença que é da língua, é claro que tem uma diferença que é de currículo, de país para país, mas para eles não foi uma experiência traumática. E a gente passava por situações de conhecer pessoas, né, e de ouvir os diretores nas escolas lá dizendo que, olha, eu já tive brasileiros aqui, mas os filhos não conseguiram dar conta, né? Então a gente vive uma desigualdade que é extrema. E acho que a resolução do problema, até da evasão, ela cabe nisso, num olhar mais sensível de investir para que todo mundo tenha acesso, né, de forma mais distribuída a isso. Certo. André, você quer comentar sobre o tema? Quero sim. Antes do André? Oi? Oi, Mar. Você quer comentar antes do André? Já posso passar a bola para ele? Eu quero aproveitar aqui, só um minutinho aqui, então, aproveitando aqui das redes sociais, para chamar a galera aqui para continuar comentando, para continuar interagindo aqui, e aproveitar que, inclusive, tem uma pessoa aqui que mandou um recadinho aqui pro André, Aldrin Taborda, né, falando que é um grande professor e tem o melhor podcast. Cortou meu áudio. Opa. André, agora é com você, André. Ok. O áudio falhou um pouquinho, mas então eu acredito o seguinte, concordando, mas já discordando, eu tenho uma experiência já também de alguma data com educação, e a minha experiência, ela me diz que os problemas, eles às vezes são bem mais profundos do que parece. Então é claro que a questão social, mas, por exemplo, eu já trabalhei em escola pública, escola particular. No momento eu não estou em escola particular, mas então, mesmo no contexto de uma escola particular, onde o aspecto social é bem menos problemático, né? O aluno tem os materiais, o aluno vai para a escola alimentado, o aluno, enfim, ele dispõe do que às vezes os alunos de escola pública não dispõem. Ele também, os problemas educacionais são os mesmos. Então, ou seja, transcende um pouco a questão do social. Eu tenho aqui, eu fiz a lição de um professor e um aluno, eu fiz a lição de casa aqui, eu imprimi o relatório do PISA, né? O PISA é o ranking que vocês citaram, do Brasil, né? Com todos os dados referentes ao Brasil. E o que acontece? Apenas 2% dos alunos no Brasil, eles conseguem ter uma proficiência boa, uma proficiência adequada em leitura. Então, olha só, 2% ele engloba, né, ele abrange não apenas o aluno com... E o exame ele alcança todas as classes sociais, mas mesmo entre todas as classes sociais, só 2% dos alunos brasileiros conseguem ter proficiência em leitura. E portanto, isso é altamente problemático. Eu não sei se está com problema de áudio, se o pessoal está me ouvindo. Tá meio André, eu acredito que como que está com duplicidade, né? Você aqui para mim está aparecendo aqui em duas telas. Não sei se também se é isso. Eu acho que é aí na sua casa, André, no teu dispositivo que tá com algum problema, porque parece que tá todo mundo ouvindo tua voz um pouco craquelada. Se você quiser tentar arrumar aí, a gente vai conversando, eu passo a bola pra Fernanda um pouquinho, pra gente volta. Quer tentar arrumar? Vou tentar corrigir aqui. Tá. Enquanto o André tenta dar um conserto lá, um SOS, que tá meio ruim a conexão. Ô, Vivi, o pessoal nas redes sociais, como que tá? O pessoal tá interagindo? Alguém já tá dando sua opinião? Tem alguma pergunta? Tá sim, mas o Henrique Dias aqui, né, que sempre interage aqui com a gente, ele apareceu aqui, ele tá ele tá dizendo aqui pra Fernanda, pra mandar tanto pra Fernanda, quanto também aqui pro André, para mandar um alô aqui para ele, e ele está aqui direto, né, de Belo Horizonte, sempre acompanhando a gente, e se vocês puderem, né, mandar aqui um abraço para ele. O Henrique, que é sempre
presente aqui, né? Henrique Dias, direto de BH, nosso ouvinte fiel. Mais fiel que ele não tem, tá sempre aqui. Henrique, um beijo para você, seja muito bem-vindo novamente. Aí a Fernanda e o André precisa mandar um beijo para ele. É de lei, Fê, tem que mandar um beijo, um abraço pro Henrique. Boa noite, Henrique. Obrigado pela tua participação. André, como estamos aí com o teu áudio? Melhorou? E agora, estão me ouvindo? Agora tá perfeito. Ah, excelente. Então posso retomar o ponto que eu tava trabalhando? Por favor, que é importante. Muito obrigado. Perdão, aí essas tecnologias, vocês sabem, né? Então, bem. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, é claro que o aspecto social ele tem um peso muito grande, evidentemente, acho que ninguém nega isso. Mas o Brasil, ele é um caso muito sui generis, ele é um caso muito específico, muito à parte, porque se a gente observar esse dado que eu trouxe, então, pelo relatório do PISA, apenas 2% dos alunos brasileiros têm capacidade proficiente, ou seja, adequada de leitura. Então, isso vai, ou seja, 98% não tem. E esses 98% não estão inclusos aí apenas aqueles que vêm de um background social difícil, complicado, mas tem também aqueles que estão em boas escolas, que têm um background supostamente bom aí. Então, ou seja, eu particular, isso é uma tese, é uma das poucas teses minhas que eu vou expor aqui, mas uma tese minha é que, na verdade, o Brasil tem um problema cultural com a educação, né? A maneira com que a gente lida culturalmente com educação, com assuntos relacionados à intelectualidade, né? Enfim, coisas teóricas, o problema já está aí, muito anterior, né? Então, como eu disse, dando aula em escola particular e pública, eu sempre tive esse feeling. A gente, às vezes, cai nessa direção, mas o aluno da escola particular, ele também, ele que tem bons materiais, não vai assistir aula com fome, né? Esse tipo de coisa que é a realidade do Brasil de fato, mas ele também não consegue atingir certos níveis e certos objetivos, e o resultado do Brasil no PISA é vergonhoso, é uma coisa assustadora, né? E isso vai além, assim, tem causas bem mais profundas, embora, é claro, né, o aspecto social tenha um peso aí importante. E André, assim, aproveitando, uma curiosidade, já que você falou de todos esses problemas, você assim atribui todas essas dificuldades, esse ranking, né? Ao que, assim, seria relacionado à questão dos professores? Seria relacionado também em relação aos pais também, a questão de incentivo, né, desde pequeno? Onde estaria o maior problema? E qual seria a solução, algum método, a questão da didática também, né? Porque não adianta só saber, mas tem que saber passar, principalmente, né? E o que você acha, assim, que poderia melhorar a questão da educação aqui no Brasil? Perfeito. Então, na verdade, essa é a segunda e única tese minha que eu vou expor aqui, mas uma coisa, eu acho que quando a gente vai discutir educação, é natural, é claro, né? Mas as pessoas falam muito de metodologia, né? De método. Sim. Não, você adapta o método, você corrige o método, mas juntando com a minha resposta anterior, se o problema é prévio e é até cultural, como eu acredito que seja, metodologia é meio que você discutir assim, você tá com um baita problema, e aí você vai discutir qual perfume você passa, né? Então assim, tudo bem, sem problema, é um aspecto, mas a metodologia não é a salvação da lavoura. Embora, é claro, existam metodologias boas e metodologias ruins, metodologias melhores e metodologias piores. Aí ao longo do programa eu até vou recomendar um livro também, que faz um diagnóstico muito preciso nesse sentido. Então eu acho que então vamos lá, para organizar a resposta. Primeiro, tem um problema cultural prévio, que assim, em geral, no Brasil existe um sentimento de desprezo pelo conhecimento, né? O pessoal manda o filho para a escola achando que é assistência técnica, né? Isso vai corrigir todo tipo de problema, não apenas problemas educacionais. Então tem toda uma série de aspectos culturais prévios que implicam nisso. Então não adianta, você troca a metodologia e tal, tudo bem, você tira uma metodologia ruim e coloca uma metodologia boa. Bem, melhor isso do que nada, mas isso ainda não vai resolver o problema. E aí, entrando nesse aspecto metodológico, que além do livro, desse livro que eu recomendei lá no Objeto, né, chama O Eduquês em Discurso Direto, uma crítica da pedagogia romântica e construtivista,
é de um matemático português chamado Nuno Crato. Aqui tem uns insights muito interessantes. E aí, nesse sentido de diagnóstico do problema e o que fazer, eu quero recomendar um outro livro que eu não tenho ele aqui na minha mão agora, porque ele está na empresa que eu trabalho, mas ele chama A Falácia Socioconstrutivista, porque os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever. A autora é Kátia Simone Benedetti. Ela é uma professora aqui de São Paulo. O livro dela é baseado em 20 anos de experiência e, evidentemente, na leitura da bibliografia crítica do assunto, né? Porque é assim que se faz ciência. E ela coloca uma questão muito interessante, que ela vai falar o seguinte. Ela vai falar que, por exemplo, se a gente está falando de metodologia, nos documentos oficiais... Então, assim, se pratica ou não essa metodologia socioconstrutivista nas escolas, isso é uma outra questão. Nos documentos oficiais de MEC, de formação de professores, essa é a metodologia indicada, é a metodologia que consta ali, né? Então, em termos de formação. E isso está incluso nos documentos oficiais de governo, e ela fala uma coisa muito interessante aqui. Ela é uma especialista, né? Eu, assim, tô na área, mas não é a coisa que eu leio todo dia. Mas ela diagnostica isso. Ela fala, olha, o problema, os resultados, 2% dos alunos brasileiros serem proficientes em língua, em interpretação, no PISA, é um resultado direto da implementação dessa metodologia, né? Então ela fala exatamente isso. Aqui a gente pode entrar na minúcia, no detalhe, mas ela faz esse diagnóstico, assim, eu acho que esse livro é um livro recente. Então, assim, nem todo mundo tem talvez ouviu falar, porque é um livro bem novo, mas ela põe aí o dedo na ferida. Esse é o problema. É uma metodologia aí que se vende como a salvação da lavoura, e metodologia, na verdade, não salva lavoura nenhuma. André, apesar de ser um livro novo, coincidentemente, uma última convidada, acho que uns três mais ou menos programas atrás, ela apresentou esse livro aqui. A gente discutiu bastante sobre ele, inclusive. Ah, excelente. Trazê-lo à tona novamente. Bom, ainda se falando, né, em educação, assim, esse negócio já está complicado, a gente sabe que tem toda essa questão por trás. Imagina agora com tudo que a gente está passando, né, durante esse período que já estamos aí quase que 6 meses, né, vivendo uma realidade completamente diferente, onde afetou diretamente, né, os ensinos, não só das crianças, mas também das graduações, faculdade, enfim, tudo. E aí eu queria saber da Fernanda, que está à frente de um colégio também, como que está sendo, né? Qual vai ser o prejuízo que esse Covid, toda essa pandemia vai trazer para a educação das crianças, e qual a ideia do ano que vem, assim, de quando retomar, como é que vai correr atrás disso tudo, vai dar certo, não vai ter que pôr mais um ano aí, né, que eu já ouvi falar sobre isso. Então eu queria ouvir vocês também, a opinião de vocês sobre essa turbulência toda na educação das crianças. Quando a gente fala dos prejuízos das crianças, acho importante, eu considero como o principal prejuízo para eles no momento é a construção socioemocional. Então, quando a gente fala de escola, né, e de construção socioemocional, a gente vai em diversos setores que são diferentes em cada fase, em cada idade, né? A minha experiência, no momento, eu estou à frente de uma escola, eu venho aqui, né, como representante de uma escola que é de educação infantil até o 9º ano. Então, o que a gente enxerga nas crianças pequenas, por exemplo? Especialmente naqueles que começaram na escola esse ano, porque geralmente a criança que vai para o 1º ano, por exemplo, é uma criança que vem de uma escola e faz uma mudança, né? Não são todas as escolas que vêm da educação infantil até o 1º ano, até o ensino fundamental. Então a criança fez uma transição de escola, e aí no momento tão importante de vínculo, no momento em que a criança estava concluindo esse processo de adaptação e de se vincular, e as pesquisas dizem que a criança aprende melhor quando ela gosta do professor e quando ela se sente validada por aquele professor, né? Quando ela se sente importante. Então, é uma questão de afeto também. Não é só uma questão técnica, é uma questão de afeto. Pessoas são pessoas. Não dá para a gente pôr dentro de uma caixinha e separar aquilo que é técnico e aquilo que é afeto também, né? E as crianças tiveram uma quebra nisso. Então, é claro que eles sentem falta dos amigos, é claro que eles sentem falta da escola, mas a interação e essa construção socioemocional
que as crianças, que isso foi rompido na vida deles de uma forma tão abrupta, isso faz toda a diferença, é uma perda muito grande, né? Quando a gente fala, nós que somos uma escola humanizada, que somos uma escola democrática, então essa construção de combinados, de regras, essa vivência, ela é construída diariamente com as crianças, né? Então, essa postura de estudante, né? Autonomia ética e moral, ela acontece quando a criança tem um conflito, e aí ela vai lidar com aquele conflito que cabe na convivência, né? E essa convivência foi interrompida. Então, o prejuízo que eles tiveram nesse sentido foi muito grande. Quando a gente fala de adolescente, a gente fala também dessa parte socioafetiva, né? Acho que se a gente retomar as nossas lembranças enquanto adolescentes na escola, a gente muito pouco vai pensar em língua, matemática, química, física, mas a gente vai pensar em tudo que morava dentro da escola também. Então, não estou aqui para dizer que a escola como um todo não é importante. É claro que é importante, né? Ainda mais quando a gente fala até o 9º ano, que é ensino básico, né? Então, quer dizer, são as competências básicas que alguém precisa para conseguir se desenvolver enquanto pessoa e profissionalmente futuramente, né? Mas, inclusive, essa questão que o André expôs também da aquisição da proficiência de leitura, né? Dessa competência leitora, isso é desenvolvido durante a educação básica, então é fundamental, tudo que tem na escola é fundamental. Mas essa vivência que mora dentro da escola, do dividir o lanche, né? Do lembrar de uma piada que alguém contou, de trocar bilhetinho enquanto o professor não está olhando, tudo isso que faz parte da escola foi tirado deles. Então, a gente tem hoje uma escola que funciona em sistema à distância, e quando eu falo isso, eu não falo de Brasil, eu falo especificamente de ABC, eu falo né, do Colégio Xingu. Então, assim, funciona. A gente consegue entregar educação, a gente consegue entregar matemática, português, química, física, isso a gente entrega. Agora, esse outro ponto da escola, essa conversa, essa interação, essa experiência de vida que eles tinham, isso se perdeu. E aí a gente é algo para olhar para o momento atual e acompanhar esses jovens e essas crianças, acompanhar no sentido de saber, existe alteração de comportamento, essas crianças têm algum sinal de depressão, tem algum sinal que elas nos dão de sofrimento com tudo isso que foi perdido, que foi tirado delas. A gente precisa olhar para isso, não dá para deixar para o ano que vem, né? Precisa olhar para isso todo dia, todo mês, conversar com as famílias vivem momentos muito difíceis, a gente tem família que viveu luto, a gente tem família que vive desemprego, a gente tem família que vive uma situação de trabalho presencial e os filhos que estão em casa, ou de trabalho remoto, mas aquela pessoa que está dando conta de tudo, né, e está ali no escritório com a porta fechada porque está em reunião e o filho numa outra sala pensando, ai meu Deus, o que está acontecendo com essa criança nesse momento, né? Então, assim... Sou eu nesse momento que estou aqui, tenho que trabalhar de casa com meu filho lá, inclusive, e é a realidade de que todas as mães e pais, né, estamos vivendo nesse momento. Ô Fê, desculpa te cortar, é que a gente precisa ir para o intervalo, então vou deixar para o segundo bloco, depois do intervalo, que eu quero saber assim, se existe uma ideia, um planejamento de como recuperar essa, né, isso tudo que eles estão perdendo. Então a gente comenta sobre isso no próximo bloco, tá bom? Fica com a gente, que daqui 2 minutinhos estamos de volta e vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Até já! Na Rádio ABC, tudo all night. Procurando uma variedade de para você, sua família ou sua casa? Nas lojas Mi Amor você encontra itens de diversos segmentos, desde brinquedos, papelaria e até utilidades domésticas. Venha conhecer nossas unidades no ABC. Estamos em Mauá, Ribeirão Pires e Santo André. Acesse facebook.com/lojas Mi Amor. Nosso telefone é 4514 3488. Lojas Mi Amor. Presentes e produtos para todas as ocasiões. Precisando se exercitar e não sabe por onde começar? Podemos te ajudar! Acesse já www.seutreino.com ou siga no Instagram o Seu Treino.
Venha se deliciar com os nossos famosos petiscos aqui no Quinta do Portuga. Você encontra a incrível culinária portuguesa e brasileira, uma farta carta de cervejas nacionais, importadas e artesanais, cachaças e vinhos nacionais e importados. Deguste a picanha no richô, acompanhada de uma cerveja artesanal gelada ou a tradicional feijoada e os famosos croquetes de jabá. Quinta do Portuga, Avenida Doutor Alberto Benedetti 301, Vila Assunção, Santo André. Telefone 11 4509 2422 ou acesse www.quintadoportuga.com.br. Aberto de terça a sextas, das 15 às 23 horas, aos sábados, das 12 às 23 horas. Já ouviu falar no Zero Barriga? Ainda não? Então conheça o Fixlim Zero Barriga da RS Nutra. RS Nutra traz as melhores soluções de emagrecimento do mercado. Acesse o site e conheça a linha Fixlim, rsnutra.com.br. Na Rádio ABC, tudo all night. Já fiz uma linha particular com a Fernanda aqui esses 2 minutos. Falei que agora eu aprendi a falar 53º. Ai, gente, voltando aqui, eu queria, antes de voltar aos nossos assuntos sobre educação, que eu tô até lendo uma notícia que eu quero perguntar pro André e pra Fernanda também, mas antes eu quero saber se o pessoal tá interagindo aí com a gente. Vivi, como é que tá as redes sociais? Ô, Mai, eles estão interagindo muito aqui com a gente. Acho que o tema aqui é muito importante, né? Chamou eles, tá chamando eles aqui. E a Elisângela Alves comentou aqui que o assunto é muito importante nesse momento tão delicado, né? O Aldrin aqui comentou também novamente, falando assim, que já li que o apreço do brasileiro em geral pelo conhecimento é inversamente proporcional à importância que ele dá aos símbolos exteriores, diplomas, títulos, etc. Isso. E é que agora, conforme a galera vai comentando, vai subindo aqui, como a gente está ao vivo, né? Vai subindo alguns comentários, né? Então, assim, o pessoal vai comentando e eu vou aqui no meio do programa também chamando aqui a galera. Tá certo. E aproveitando, quero aproveitar aqui também, o Dia das Crianças aqui tá chegando, né? E para quem tá procurando variedades de brinquedos com ótimo preço, temos aqui em Santo André, no ABC, né, em Mauá e Ribeirão Pires, as lojas Mi Amor, que tem uma variedade enorme aqui, não só de brinquedos, mas de papelaria, de utensílios para casa. Tá, as lojas estão abertas aqui das 10 às 18, né? Então, para os pais aqui, corre lá, né? Não vai deixar para a última hora, não vai deixar a criança sem seu presentinho. E aproveitando também aqui que a gente está comentando sobre educação, para quem quiser colocar a leitura em dia também, temos aqui em Santo André, Editora Armada. Também tem o site www.editorarmada.com.br e também para quem quiser estudar em um dos colégios mais tradicionais aqui do ABC, com excelência acadêmica, os valores e princípios da família cristã, também temos o Colégio Pro Saber. E é com você, Má. Muito bem. Ó, no intervalo eu estava lendo uma notícia aqui, que na verdade ela saiu no dia 18, né? Falando sobre o governo de São Paulo, que confirmou a volta às aulas presenciais ainda esse ano, para o dia 7 de outubro. E parece que as escolas estaduais só devem voltar no dia 3 de novembro. O que você, André, Fernanda, o que vocês acham disso? Porque, né, para mim já é quase Natal. Aí eu pensei, aí agora volta às aulas, fiquei confusa. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia aqui que saiu aqui no G1 da Globo. Eu tô no âmbito, como eu disse, né, anteriormente, eu não tô em escola particular esse ano, eu tô só no âmbito da escola estadual, e a escola estadual é uma coisa muito mais anárquica, assim, né, dentro de um contexto de uma escola particular, seja ela qual for, você consegue tutorar as coisas muito melhor. Muitas escolas, outros amigos também relataram experiências que já tinham uma tradição, entre aspas, ou o hábito de utilizar melhor ferramentas digitais, então não foi um choque tão grande. Agora, no estado está tudo muito caótico, muito anárquico, está funcionando, alguns alunos estão acessando, mas assim, na prática, isso também é ponto de vista pessoal, para mim o ano letivo no âmbito da escola estadual é um ano letivo perdido, né? No caso específico das minhas turmas, por exemplo, eu estou tendo uma média de 1/3 dos alunos cumprindo as atividades
de maneira remota, né? E aí, ainda com todas as dificuldades. O restante não aparece de vez em quando. E aí, mesmo esse retorno aí previsto, né, que pode chegar na última hora e, na verdade, não acontecer, mas vai ser um retorno parcial, né? Eu comentei com algumas pessoas a mesma coisa que você comentou, Marcelo. Vai chegando esse momento de outubro, a gente já começa a falar, opa, o final do ano tá chegando, eu começo a pensar em panetone, em Natal. O clima de já acabou é típico nesse momento do ano. Então, falar em retorno, em retomar das aulas nesse momento, assim, na prática vai ser o seguinte, um ano perdido, talvez nem todo mundo admita isso, mas na prática é um ano perdido, e esse retorno, se acontecer, vai ser um retorno pro forma, né? Um retorno assim para as autoridades dizerem, olha, não, a gente manteve e depois a gente retornou com segurança, até porque a gente está vivendo um ano eleitoral também, etc. Mas assim, do ponto de vista de aproveitamento pedagógico, no âmbito da escola pública, onde a coisa é muito mais difícil de controlar e de tutorar, é praticamente um ano perdido, na minha opinião. Eu também vejo dessa forma, eu concordo 100% com você. Me assusta um pouco pensar em voltar agora. Vai até tirar a gente da nossa rotina que a gente criou, né, para esse ano. A gente já se adaptou, estamos aqui nos adaptando a uma realidade e de repente vai ser uma confusão. O que você acha, Fernanda, sobre isso? Então, eu realmente, né, eu concordo com o André enquanto ele fala, né, e existe uma diferença de acesso, né? Existe um caos que torna as coisas muito difíceis quando a gente fala em âmbito de Brasil, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em âmbito de São Paulo, a gente sabe que a maioria tem acesso à internet, mas não a ferramentas, né? Não a realmente os mecanismos. Então, tem família dividindo com um celular para dividir entre 3 filhos, né? Como eu falo da escola particular, então para nós, assim, o cenário é outro, né? De verdade, o cenário é outro. Nós somos privilegiados, até por já ter essa cultura instaurada digital, a gente não usa agenda de papel, então a gente já vem com essa cultura de comunicação que já era digital. E a gente já tinha uma plataforma que já estava em uso. Então, para nós, a adaptação foi fácil e entregar foi mais fácil, né? E aí até em prejuízo quando a gente fala, né? É óbvio que existe, porque nem todas as famílias conseguem dar conta da rotina que virou para as crianças tudo isso. E a própria criança, né? É tudo muito diferente. Quando a gente fala das crianças pequenas, elas são bem literais. Então, em casa é em casa. Eu até faço lição de casa, mas não é o meu espaço de educação. Então, existe e algo que é do próprio ser humano, né? Alguns são mais resilientes, alguns são mais difíceis de se adaptar a situações, né? Então, alguns são saudosistas e vão ficar o tempo inteiro com aquela coisa na cabeça, mas enquanto eu estava na escola era diferente, né? E vai ser difícil a adaptação. Então, a gente passa por um processo em que nem tudo é cumprido exatamente como seria num ano, né, letivo normal. A gente vive um ano muito esquisito, muito atípico, em que a gente vai tentando minimizar tudo isso, né? Eu vejo, por exemplo, falando em termos de Colégio Xingu, eu volto a dizer, nós entregamos língua, matemática, isso está sendo entregue. E existe algo social que nos preocupa também e que a gente cuida e que a gente se esforça. E para o ano que vem, né, assim, já é cultural nosso, a gente inicia o ano com sondagem e mapeamento de alunos, de turmas e como esses alunos chegam para nós de um ano para o outro, né? E aí a gente tem as aulas extracurriculares que chamam núcleo de apoio, que são aulas em que a gente vai encaminhar esses alunos que vieram com alguma defasagem, ou em caso de primeiro ano, que as turmas são extremamente heterogêneas, né? Eu recebo aluno de todos os lugares, da pública, da privada, de várias escolas, então eu tenho que olhar com muito cuidado como esses alunos chegam. Para mim, as turmas são extremamente heterogêneas, e aí eu vou cuidando desse aluno, né? Encaminhando, se alguém precisa de fono, se alguém precisa de oftalmologista, se alguém precisa de um acompanhamento psicológico, eu vou encaminhando tudo isso e encaminho esse aluno para o núcleo de apoio, que vai tratar da alfabetização e que vai potencializar isso, né?
e aí para os alunos de segundo a nono ano também, de língua e matemática. Então, a gente já tinha essa estratégia de minimizar prejuízo. Aquele aluno que não conseguiu ter o mesmo acesso, né? Aquela família que ficou fazendo só atividades síncronas e não deu conta das assíncronas. Então, os filhos vão, é claro que não vai chegar da mesma forma, né? Eu tenho famílias que conseguiram se organizar depois de um mês, depois de 2, estabelecer uma rotina dentro de casa e conciliar o trabalho, né, o próprio trabalho remoto com a rotina da criança e aí acompanhar as aulas. Então, não é igual aquele que fez do dia 1, né? Aquele que entrou um mês depois. Então, a gente precisa olhar para tudo isso com muita empatia. A gente, né, eu falo e repito, me coloco na posição de mãe, não julgo ninguém. Eu não sei como estaria sendo para mim viver isso se os meus filhos fossem menores, né? Os meus têm 13, 18, é outra realidade que eu vivo com eles. Minha filha entra lá no quarto, faz as aulas dela, e eu nem sei o que tá, né? Não preciso saber como é que ela tá acessando, eu sei que ela vai fazer tudo, né? Eu só vou lá de vez em quando verificar. Agora, quem tem filho em determinadas idades e precisa acompanhar a criança, sim, não toque para julgar ninguém, e eu sei que é difícil, e eu sei que fica uma lacuna, mas que para o ano que vem o caminho é esse. É cuidar de olhar, de sondar e de pensar nas estratégias para poder minimizar o prejuízo que ficou. Agora, voltar esse ano seria importante, acho que do ponto de vista de acolhimento, mas com segurança. Não dá para fazer nada para colocar nem criança, nem família e nem colaborador em risco, né? A gente vive ainda Eu gostaria de dizer que está tudo muito tranquilo, mas infelizmente não está. Semana passada perdi o pai de uma amiga muito querida, né? E é muito triste essa situação, tem muita gente vivendo, então acho que a gente tem que olhar com muito respeito para tudo isso e passar de forma tranquila, né? Sim. Marcele, Vivi, não sei se dá para fazer uma partezinha, é até interessante porque as perspectivas se complementam, porque o meu público discente é ensino médio, né? E aí a perspectiva também é muito conturbada, principalmente se a gente pensar em quem está fechando o ciclo, aluno de terceiro, porque assim, quem está no primeiro e no segundo ano do ensino médio, mais uma vez, no âmbito de estado, estatal, vai haver uma recuperação, nem que seja pro forma. Né? Então, ano que vem, o aluno de terceiro ano do ano que vem, de segundo ano do ano que vem, vai haver uma movimentação, mesmo que apenas teórica e que na prática não tenha muito efeito, mas vai haver esse movimento de recuperação. Agora, o aluno do terceiro ano do ensino médio, que está fechando o ciclo, que está já pensando em vestibular, em vida de trabalho, em ensino universitário, esse é o maior prejudicado, assim, do ponto. Acho que de todos os pontos, é o grande prejudicado. Esse daí, basicamente, perdeu o ano letivo, vai enfrentar os vestibulares e não tem muito para onde correr, né? Aí você vai falar, aí volta, né? Você vai falar em voltar em outubro, né? A gente que dá aula sabe, aquele ano que tem anos que são plenos, né? Tem ano que os feriados caem todos de sábado, não tem Copa do Mundo, tem eleição, você dá aula o ano inteiro. Esse ano você não consegue cumprir tudo que você precisaria cumprir. Imagine um ano que ficou 180 dias parado já, e mesmo que a gente retome aí amanhã, que seja, né? Que a gente retome amanhã. É totalmente ilusório achar que vai haver aí alguma recuperação ou uma coisa efetivamente sólida, pensando nesse ponto de vista dos alunos que estão mais preocupados com essas questões, assim. Sim, o ano de 2021 para os colégios, independente, né, da faixa etária, vai ser um ano também bastante conturbado, né? Vai ser acelerado, vai ter toda uma adaptação que a gente nunca viveu, não tem jeito. Todo mundo vai ter que correr um pouquinho do prejuízo. Correr atrás do prejuízo, exatamente. Exatamente. Se vai conseguir, se vai ser possível, aí é uma outra história. A gente vai ter que viver... Talvez essa retomada esteja sendo feita agora de forma gradual, para que no ano que vem já volte com força total, porque assim, de qualquer forma, essa retomada vai ser bem lenta, né? Então, talvez, claro, com segurança, com todos os cuidados, porque será que se deixar para o ano que vem para retomar, porque por mais que a vacina, enfim, seja liberada, vai demorar um pouquinho até atingir todo mundo, né? Todo mundo conseguir se vacinar. E aí, será que, por exemplo, se deixar para o ano que vem a volta às aulas, será que também o começo até não vai aí também prejudicar? Porque todo o retorno, né, vai ser
de forma gradual, vão analisar tudo para ver se está funcionando então, e talvez se voltasse agora, todos os problemas seriam vistos agora, para que no ano que vem já voltasse assim com mais força, né? Será que esse ponto também não seria importante por isso? É um planejamento, né? Você planejar desde já o retorno, né? Exato, ver todos os problemas agora, né? Corrigir todos, para que no ano que vem já flua de forma mais normal possível, né? Com o mínimo de custos aí de prejuízo. Não, é uma suposta, falando mais uma vez no meu âmbito de escola pública do estado de São Paulo, e essas movimentações elas estão acontecendo, né? A gente está fazendo formações já tanto para esse suposto retorno de outubro, como na prática também já para o ano que vem. Mas porque não seria assim no caso, realmente para ajudar para esse ano. Seria para o ano que vem, entendeu? Para não perder mais tempo no ano que vem. Sim. Entendeu? Para voltar com tudo já. Realmente verificar tudo que possíveis problemas, porque vai ter que fazer toda uma adequação, né? De funcionários, de equipamentos de proteção, de higienização. E tudo isso, né, toma tempo, né? Então, mais por essa questão, para realmente no ano que vem voltar tudo redondo, tudo certinho. Se a gente pensar num retorno, num contexto fora de vacina, a escola que eu trabalho, por exemplo, a coordenadora da minha escola informou que o período noturno da minha escola não tem condição de voltar, porque professores e funcionários que trabalham no período noturno são do grupo de risco. Né? Então, imagina o trabalho. Então, o estado de São Paulo tem uma defasagem profunda de quadro de professores, né? Existem programas de contratação, mas não dá conta, sempre tem uma carência de professor. Então, mesmo que você fale, mas se o professor não pode ir, você contrata outro lugar. Não tem, né? Não tem outro lugar. Então, é muito complicado. Mas aí verificar todos esses problemas, né, já agora nesse ano, para no ano que vem poder corrigir, né? Já está corrigido, né? Na realidade, corrigir esse ano, né? Não seria nem, infelizmente, não seria nem para recuperar esse ano, mas não para não perder o outro. Planejamento, né? Exato, Acho que a gente só vai saber sentindo na pele, na prática, a hora que o negócio acontecer. É difícil para todos nós, sendo profissional da área ou não, é difícil a gente dar uma opinião concreta, porque a gente não sabe. Vai ser tudo uma surpresa que todos nós viveremos juntos. E aí, no próximo programa, depois, quem sabe a gente senta aqui para falar, tá sendo assim, contar a experiência, né? Fazer um balanço aí do pós, né? Exato. Estamos chegando nos minutos finais do nosso programa, já passa muito rápido. Antes da gente finalizar e para o nosso último quadro aí da nossa dica cultural, só fazer um comentário aqui que a gente sempre traz um tema mais descontraído para quebrar um pouquinho o tema do primeiro bloco. Queria saber a opinião de vocês, pode opinar, não tem certo, não tem errado. Vamos falar um pouquinho das celebridades, né? Vitão, cantor Vitão, que acho que todo mundo conhece, prestes a lançar a música nova aí, vai lançar som novo, tá sentindo sua carreira boicotada pelo auê todo que deu do namoro dele com a Luísa Sonza. Para quem não sabe, a Luísa Sonza, que era esposa do humorista Whindersson Nunes, né? Tinha uma vida bastante exposta, um casamento bastante exposto. Terminaram a relação e eles assumiram agora a Luísa Sonza com o Vitão um relacionamento. E aí tá surgindo meme, tá surgindo todo um vucu-vucu e parece que o artista tá sendo boicotado não só pelos fãs, que não estão mais lotando os shows do artista, e eu sou prova viva porque eu faço divulgação de uma casa em São Caetano, onde existiu o show dele há 2 semanas atrás e realmente estava vazio, mas também parece que ele está sendo proibido pelos comandos vermelhos da vida aí de fazer show. Por exemplo, no Rio de Janeiro ele não pode fazer show, o negócio tá feio pro lado dele. Então, assim, o quanto, né, que a gente expor a nossa vida pessoal pode, às vezes, prejudicar a nossa carreira. Às vezes, uma carreira que pode ser muito brilhante, ele pode estar, às vezes, derrubando a carreira dele, acabando apagando a estrela por causa de uma fofoca, de uma exposição a mais, né? Quero saber o que vocês pensam sobre isso, a exposição das nossas vidas pessoais aí nas redes sociais. Fernanda, André, fiquem à vontade. Acho que você tirou tanto eu quanto o André um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Gosto disso. É confortável tirar nós. Mas realmente, né? A gente vive um contexto hoje em que as pessoas elas se alimentam muito de ver notícias sobre o outro e de se expor. Os nossos jovens, né,
converso muito com os meus aqui em casa. Olha o que vocês vão postar, porque tudo fica registrado. E se daqui a 10 anos vocês se arrependerem, sempre vai ter um rastro na internet de tudo que vocês fizerem, né? Então, aquele vídeo do TikTok que vocês hoje acharam engraçado, vocês vão achar um saco, né? E por aí vai. Mas com esse momento atual, é de fato assim, né? A exposição ela vem para o bem e para o mal. Ela vem para alavancar uma carreira e ela vem também para causar um desconforto, né? Eu não imagino como deve ser você sair na rua e as pessoas te abordarem o tempo inteiro, né? Graças a Deus que eu não vivo isso, porque acho que deve ser bem estressante, né? A Marcélia é celebridade, ela deve saber como que é. Imagina, longe disso. André, você tem alguma opinião sobre o assunto? Quer falar? Tenho. Apesar de fugir da nossa seara, assim, como eu sou muito antenado em rede social, Twitter e tal, então eu fico sabendo, mesmo que não seja, assim, o meu assunto de primeira ordem, a gente vê, e eu acho, na verdade, esse assunto eu acho um barato, porque um roubou a mulher do outro, aí o outro fala, não tem problema, porque o pessoal faz a hashtag, começa a comentar no Twitter, e isso atrai mais público para mim, atrai mais dinheiro para mim, o que, na minha opinião, é uma coisa completamente furada, porque ninguém quer perder o cônjuge, né? E tá no meio de uma... Você tá em evidência na rede social. Bom, isso é legal, isso realmente dá dinheiro, mas não porque você perdeu o cônjuge, né? Isso não é tão legal. O outro furou seu olho e tal. Eu acho um barato, eu acompanho de orelhada, assim, mas acho cômico. É engraçado, mas pode ser bastante preocupante, né? No caso do Vitão, como eu falei, tá vendo a carreira dele ameaçada aí por uma coisa que, né? Tá sendo chamado de talarico, sendo boicotado, enfim. Espero que tudo se ajeite, porque sou fã dos três, admiro o trabalho dos três, espero que fique tudo bem e que os três consigam aí decolar a carreira sem precisar um pisar no outro ou um magoar o outro. Bom, chegando nos momentos finais, 2 minutos, 1 minuto. Fernanda, André, deixem os contatos de vocês, por favor. O meu é @FernandaSanches no Instagram, é a única rede social que eu uso. E gostaria de convidar vocês também para as reuniões que a gente vai ter lá no colégio, para apresentação da proposta do 6º ano da educação infantil e do 1º ano. Então acessem lá as páginas do colégio, @Colégio Xingu, e o nosso site também. Qual que é o site? Deixa, Fê. É colégioxingu.com.br. No Instagram, Colégio Xingu também, né? Isso, @Colégio Xingu. Tá. André? Bom, eu tô em todas as redes sociais aí, mas busquem o meu podcast, foi elogiado aí nos comentários, chama Oliver Talk, tá? Então vocês encontram todas no Twitter, Instagram, Facebook, ou procurem por mim mesmo, André Assi Barreto, ASSI. Eu tô no Facebook, Twitter também faço umas piadas, não é só assunto sério, a gente descontrai também, compartilha os memes, fala do cara que rouba a mulher do outro, enfim, a gente se diverte um pouquinho também. Eu não achei você no Instagram hoje, André, antes do programa procurei e não achei. Tá André Assi Barreto? Isso, é @Assi Barreto. Ah, então tá bom, depois vou seguir lá. Bom, Vici? Não, eu vou só mandar um beijão aqui, né? Porque realmente o tempo aqui acho que até já estourou. Foi um prazer aqui, né, recebê-los aqui no programa. É um assunto muito importante, acho que um dos assuntos mais relevantes aqui e que realmente pode, de fato, mudar aqui a nossa, né, os nossos jovens e a nossa realidade. E beijão para vocês. Obrigada pela audiência de todos, muito obrigada aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos para uma próxima e até quinta-feira que vem com mais um Tudo Night aqui na Rádio ABC. Beijo, night night. Tudo Night, de volta na próxima semana aqui na Rádio ABC. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.